Bom dia, eu me chamo Franquinho Delgado, sou professor do Estado do Paraná, professor do processo seletivo simplificado, e eu gostaria hoje de apresentar o meu plano de aula da educação básica e educação profissional, em língua estrangeira, moderna, no caso espanhol. Como eu já me referi anteriormente, eu sou candidato e meu nome é Franquinho Delgado. O meu plano de aula terá como tema a compreensão e interpretação de textos. A área do conhecimento que nós iremos abordar seriam as linguagens e suas tecnologias. E o componente curricular seria o espanhol, a língua estrangeira, no caso o espanhol. Esse plano de aula ele foi desenvolvido para ser trabalhado no primeiro ano do ensino médio das escolas estaduais do nosso estado do Paraná. O objetivo deste plano de aula seria realizar uma leitura compreensiva e interpretativa de textos curtos e simples, de modo a localizar informações pontuais e específicas e captar o sentido geral do texto. Ou seja, no momento em que nós trazemos textos curtos para os nossos alunos e nós os auxiliamos a localizar informações específicas e também a captar o sentido geral do texto, nós fazemos com que ele se torne um aluno crítico, um aluno conhecedor. Então, esses textos geralmente serão textos que trazem informações relacionadas ao dia a dia do aluno, para que ele se sinta um agente partícipe deste contexto. Porque quando ele se reconhece no texto, quando ele tem familiaridade, quando ele tem uma certa sensibilidade com a informação que está sendo trazida, fica mais fácil o seu processo de ensino-aprendizagem. Nós visamos também a compreensão de gêneros e tipologias variadas, trazendo com dificuldades médias, sendo capaz de captar pontos de vista e argumentos diferentes. Ou seja, a partir do momento em que o aluno ele passa a localizar a informação, ele passa a captar o sentido, ele vai reconhecer qual tipo de gênero que é aquele texto e ele vai ser capaz de captar pontos de vista e argumentos diferentes. Sabemos que cada um tem um ponto de vista diferente e todo aluno ele traz uma bagagem cultural diferente, e isso que é o interessante, principalmente no tocante à língua espanhola, que é uma língua que não é uma língua tão difícil, mas que traz em si todo um contexto, todo um costume, toda uma história, e ela precisa ser compreendida para depois ser entendida. Os conteúdos que nós iremos trabalhar nessa aula são gêneros textuais e discursivos. E as esferas de circulação social que nós iremos utilizar serão as esferas mediática, publicitária, artístico-literária, jornalística, entre outras. Ou seja, nós vamos trazer para a sala de aula, neste plano de aula, através deste plano de aula, mídias que são reconhecidas, que são lidas, que chegam até os nossos alunos, seja através da internet, seja através de uma publicação em um jornal, de uma publicação artística, enfim. O importante é fazer com que o aluno se sinta confortável e que ele tenha o interesse em descobrir. E é essa a função do professor, é mediar conhecimentos. E é isso que nós pretendemos fazer nesta aula. Os objetivos de aprendizagem, como já foi mencionado anteriormente, seria identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Todo um texto traz em si uma finalidade, ou seja, uma mensagem. Então o aluno vai ter que compreender qual é a mensagem trazida por este texto, em que essa mensagem ela toca o aluno. O aluno se envolve com a mensagem de que forma? Ele se sente participante dessa mensagem? Ele se sente crítico a esta mensagem? E é isso que nós iremos trabalhar. E aprenderemos também a interpretação de textos com auxílio de materiais gráficos diversos, sejam propagandas, quadrinhos, fotos, etc. O interessante é que o aluno também se identifique com aquilo que ele está aprendendo.
com aquilo que ele está estudando. Então, as mídias, as metodologias são fundamentais, principalmente no tocante à língua espanhola. As metodologias. Nós sempre abordamos uma aula expositiva, né, com apresentação de slides, reprodução de vídeo, conversas com o aluno e realização de atividades para melhor absorver o conteúdo. Ou seja, a partir do momento em que o aluno se identifica com o contexto, a partir do momento em que ele consegue interpretar aquele texto, nós vamos fazer com que, através de conversas, de debates, de troca de informações, de conteúdo, nós iremos realizar algumas atividades para que o aluno consiga absorver esse conteúdo trazido nesta aula. E para isso, nós iremos também utilizar a apresentação de slides, abordando sempre o tema mencionado na aula. Discussão sobre os slides, ressaltando a importância de se reconhecer os gêneros textuais para o aprendizado de uma nova língua. Então, essa discussão é no bom sentido, claro, né? É sempre interessante o professor se colocar numa posição de mediador, aquele que vai fazer a ponte entre o saber e o conhecimento. Sempre que o aluno traz alguma informação, alguma dúvida, alguma crítica, isso é positivo, porque faz com que, através do debate, essas aulas se tornem aulas mais produtivas, mais qualitativas. E apresentar também quais as esferas de circulação dos gêneros textuais, ou seja, onde eles circulam, onde se encontram. E após, retomar a conversa com os alunos, buscando destacar quais são essas esferas e qual a importância de cada uma delas. Esfera jornalística, literária, a esfera da entrevista, dos quadrinhos, são muito importantes. Por fim, solicitar aos alunos que elaborem um mapa conceitual com base nos materiais utilizados em sala de aula e no aprendizado adquirido. Para isso, nós iremos utilizar data show, nós iremos utilizar notebook, slides com temas de aula, folha em branco para os mapas mentais. Isso é muito importante. O professor ele tem que sentir qual é o nível de dificuldade do aluno, qual é o nível de compreensão do seu aluno, se aquela metodologia trazida naquele plano de aula, ela abrangeu a sala no todo. Como nós sabemos que cada aluno tem o seu tempo, então nós precisamos nos adaptar, buscando novas metodologias, ouvindo mais os alunos, procurando trazê-los para perto de nós, para que a gente consiga, enfim, e por fim, proporcionar um conhecimento adequado para que os nossos alunos possam aprender. Em se falando em língua espanhola, é fundamental também o uso do dicionário. Utilizaremos também outras mídias que visem, que objetivem esse processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado.